Seu adolescente não se importa com os outros? Esse é o tema da live de hoje. Se você estiver comigo aqui ao vivo, muito boa noite. Se você estiver assistindo essa gravação, ela foi feita dia 4 de setembro de 2023. Seja muito bem-vindo. A live de hoje faz parte de uma série chamada Adolescer. Então, de segunda-feira, a gente tem essa série chamada Adolescer, em que eu abordo as transformações físicas e emocionais que o adolescente passa. Então, desse momento de transição da fase da infância para o adulto, o adolescente passa por várias transformações. E todas elas que envolvem o relacionamento entre pais e filhos, eu abordo aqui nessa live. Sempre trazendo os pedidos de vocês que me mandam lá no particular, no direct, enfim. Tá bom? Bom, se você estiver chegando agora, eu sou Soraya, pela primeira vez, né? Eu sou Soraya, eu sou médica homeopata, eu sou endocrinologista infantil há uns 20 anos, sei lá, mais de 20 anos. Mas aqui nesse canal eu te ensino a melhorar o relacionamento com o seu adolescente em 21 dias. E o tema de hoje, gente, é: seu adolescente não se importa com os outros? Na verdade, eu tinha deixado só no seu adolescente não se importa. Aí eu achei interessante completar com os outros, porque é bem o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, sempre naquele mesmo jeitinho, tá, gente? Vocês vão colocando as situações de vocês, se vocês passam por isso. Eu até perguntei já no story se vocês passam, pus até algumas frases chaves ali. Seu adolescente se importa com tal coisa, com tal coisa, com tal coisa. E pedi para vocês já irem participando para eu ver. Deixa eu até ver o que eu tinha posto aqui. Para eu ver como é que tá a situação aí na casa de vocês, né? Então eu perguntei assim: me conte, você acha que seu adolescente tem empatia pelo próximo? Quando alguém está triste ou passando por dificuldades, ele mostra preocupação e oferece apoio. Quando ele interage nas redes sociais, pus um ponto de interrogação aqui a mais, desculpe. Demonstra apoio quando alguém compartilha a experiência difícil ou desafiadora? Aí eu pedi para as mães me ajudarem aqui participarem comigo aqui no Story. Então, se você ainda não participou, me ajuda lá para eu ver como é que tá a situação aí na sua casa, para eu conseguir trazer um conteúdo mais voltado para vocês. Então, o objetivo dessas pesquisas é sempre sentir como é que tá a situação aí na sua casa, porque aí eu consigo trazer uma live mais voltada para o que interessa para vocês, né, gente? Então, hoje a ideia é falarmos um pouquinho sobre o que é empatia, né? Então, eu trouxe até uma pesquisa aqui, né? Então, primeiro, o que é empatia, né, Soraya? Essa palavra difícil aí, né? Então, a empatia é conseguir se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está passando, né? E partilhar daqueles sentimentos. Então, não é só dizer, eu me importo. Não. É muito mais do que dizer que se importa. É realmente se colocar no lugar do outro, sentir o que ele está sentindo. E agir, tá? Opa, desculpa. Então, não é só falar, né? Que se importa e não ter as atitudes, né? Teve uma pesquisa que eu vi de uma psicóloga no Maranhão, que ela fez uma pesquisa em adolescentes de 13 anos. E lá ela encontrou que 42% dos adolescentes não têm empatia. Gente, quase metade dos adolescentes de 13 anos não tinham empatia naquela pesquisa que ela fez. Muito importante isso, né? Mas daqui a pouco eu vou dizer por que eu acho tão importante essa live. Primeiro, deixa eu só situar uma outra questão aqui, né? O que não é empatia? O que a gente não vai abordar aqui? Empatia não é aquela pessoa que faz tudo pelos outros, não é isso. Ai, Soraya, eu faço tudo por todo mundo e dou até, né, faço... Enfim, não é isso, isso não é empatia. Empatia é conseguir se colocar no lugar do outro, sentir o que ele, né, que ele está sentindo e
compartilhar desses sentimentos, tá? Não vamos misturar a definição de empatia. E também não é, o que a gente não vai falar aqui hoje fala que se importa, mas na prática não tá nem aí, né? Então, só para alinhar aqui qual é o tema de hoje, tá? E qual é a ideia da minha live? Por que eu tô trazendo esse tema aqui? Eu tô trazendo esse tema para sensibilizar vocês de que empatia se ensina. Sério, Soraya? Sério? Então, até hoje sai um reel que eu vou falar. Empatia se aprende em casa. Tá? Então, essa construção com o seu filho são os pais que fazem. Essa é a parte importante da live. Tá? Então, essa construção... Lógico, tem gente que já nasce empático. Eu brinco que os irmãos mais velhos... Lógico, eu sou irmão mais velho, então vou fazer uma propaganda do irmão mais velho. O irmão mais velho já nasce empático. Ele já tem esse sentimento desenvolvido. Brincadeiras à parte. Mas tem gente que tem, né? Já no temperamento é uma pessoa empática. Ele se importa e ele faz por, né? Mas tem gente que não. Tem gente que é realmente totalmente indiferente. E aí, Papai do Céu não coloca o seu filho no seu caminho em vão. Ele te pede isso. Filha, cuida desse filho para mim. Então, quem tem que cuidar e quem tem que desenvolver a empatia no filho são os pais. Tá? Então, o grande objetivo dessa live aqui é sensibilizar que nós temos que auxiliar os nossos filhos a isso. Quem estimula o filho a ter empatia pelo próximo são os pais. Né? Então vamos contando, gente. Vamos contando se vocês passam por alguma situação aí em casa. Enquanto eu vou falando aqui para vocês um exemplo. Uma mãe me falou assim: Soraya, meu filho não tá nem aí para nada. Você acredita que eu fui parar no hospital e ele virou para mim e falou assim: ah, não, vou ficar jogando videogame. Entendeu? Então isso aqui é muito forte, né? A minha mãe tá indo pro hospital e eu quero fazer o que eu gosto, jogar videogame. O que tá acontecendo com a minha mãe, porque o que importa é o que eu gosto, o que eu quero. E quantos adolescentes não estão aprendendo aqui o que é importante é o que eu gosto, o que eu quero? Hoje a gente tá muito nessa fase, né? Não é fase, é fase de mundo que eu digo, né? De que é tudo o que é bom, o que é gostoso, o que eu quero. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós estamos construindo isso. Então não são eles, somos nós. Nós estamos construindo isso. Então a live de hoje é cheia de pipi, cuidado, alertas. Se eu pudesse eu colocaria um alerta aqui, um sinalzinho de alerta a live inteira. Por sinal eu não fixei o tema da live. Então nós estamos construindo isso. E hoje a ideia é que eu consiga te alertar sobre isso. Espero que eu consiga. Se o adolescente não se importa com os outros, deixa eu fixar aqui para quem chega depois entender do que a gente tá falando. Então vou ler os comentários de vocês. Aí a gente continua. A Lucimar falou: boa noite, doutora. Adoramos você. Somos do Paraná. Que gostoso. Esse comentário gostoso. Obrigada. A Daniela falou: 12 anos já se torna adolescente? Dani,
Dani, vamos alinhar aqui algumas coisas. Existem definições que dizem que é adolescente acima dos 10. Existem definições que dizem que é adolescente acima dos 12. O meu canal é voltado para crianças e adolescentes acima dos 8. Por quê? Porque com 8 anos a menina começa a entrar na puberdade e com 9 anos o menino começa a entrar na puberdade. Então eles já começam com essas transformações. Tá? Então o canal é voltado para todo mundo que tem filho acima dos 7, vamos brincar assim. E adolescente tem algumas definições com 10 e outras com 12. Dani falou assim, nos tempos de hoje não tem mesmo, antigamente tinha mais. Vão contando, gente. Ju, você tá aí? A Renata falou, como? Então, Renata, lembra que eu sempre falo aqui, primeiro, como é a última coisa que a gente vai pensar. Então, lembra, método POC. Então, vamos aplicar o método POC. Para quem não sabe, quem está chegando agora, o método POC é uma ideia, um método que eu criei, que eu ensino as mães a implantarem qualquer dificuldade que encontrem em casa. Então, vamos aqui. A mãe chega para mim e fala assim, Soraya, meu filho não se importa com ninguém. E se a mãe chegar para mim e falar logo de cara, Soraya, como eu faço para mudar isso? Eu vou falar para a mãe o que eu acabei de falar para a Renata. A Renata já está aqui há algum tempo, ela já sabe que eu vou falar isso. Não adianta eu saber o como se eu não trabalhar o porquê. Então, essa questão do imediatismo, né? Eu quero resolver esse problema, depois resolver esse problema. Se eu ficar só tampando o sol com a peneira, resolvendo como e não resolver o porquê, os problemas vão continuar pipocando. Então, eu sempre tenho que buscar a raiz do problema, arrumar a raiz do problema, para depois chegar no como. Sempre aplicando o método POC. Tá bom? Então, sempre eu trago aqui nas lives a raiz. Primeiro vamos na raiz da questão, tá bom? Porque eles parecem que não se importam, a Renata completou. A Jaque falou assim, minha filha parece que não se importa mais. Ela não era assim, a Jaque já vai me ajudar aqui na live. Então daqui a pouco eu vou usar esse exemplo da Jaque. Ela não era assim. Hoje está com 13 anos. Daqui a pouco eu vou te explicar por quê, Jaque. Jaque, eu acho que hoje ter empatia com as pessoas tá bem difícil. Eu não entendi se a Dani tá falando com a Jaque ou ela falou Jaque. Ou Jaque. Não, é Jaque, né? Jaque, eu acho que hoje. Oi, doutora, amo as suas dicas. Fabi, obrigada. Arielle Kids. Arielle, eu acho que eu já te vi aqui, ou não? Não, esse desenho não. O que fazer seu filho tem dificuldade de fazer amizades? Arielle, só me fala mais uma coisa, ele sempre teve? Boa noite, sou de Recife, a Dani falou. Meu filho não tem empatia, mas ensino ele a se colocar no lugar do outro, não magoar as pessoas. Mas sempre pense primeiro nele. Dani, é essa questão mesmo. Então, ensinar, se colocar no lugar dos outros, não magoar as pessoas, é isso aí. Eu lembro do seu nome, mas eu não lembro do seu logotipo. Tá bom. Ninguém tem assim, nenhuma situação para me contar de falta de empatia do filho? Conta uma situação, um caos para mim. Muito seletiva desde pequena. Então, Arielle, então aí entra mais na questão do temperamento dele, ou dela, né? Pera, deixa eu ver se era homem ou mulher, peraí. Filho. Então é mais o jeitinho dele, talvez, né? Agora, depois você escreveu seletiva, muito seletiva, fiquei em dúvida se é homem ou mulher, mas tanto faz, né? O importante é que é o filho.
Então, observar se não é o temperamento dele, tá? A Gretchen falou boa noite a todos. Já estava com saudade de você, doutora Gretchen. É verdade, né? Você pediu férias um pouquinho de mim, né? O que você relatou sobre a mãe passar mal e o adolescente nem ligar? Ih, me perdi. Meire falou assim, minha filha é muito cuidadosa com os outros, muita empatia. O problema é com a família. Meire, então você quis dizer assim, com os outros ela se importa bastante, mas com a família ela não se importa, é isso? Uma colocação diferente do que eu ia abordar. Traz pra mim se é isso. Vou continuar falando, tá? Então, eu tinha trazido os exemplos. Mas vão colocar nos exemplos de vocês também, gente, por favor. Continuando. Então, muitas mães me falam assim, ai, Soraya, eu não sei se eu quero perder tempo me desgastando aqui com meu filho, ensinando para ele o que é ter empatia, o que é empatia, a importância disso. Isso me desgasta muito com ele. Então, depois, vocês não fiquem assustadas em se deparar com essa juventude aí, que, né? 40% não se importa. 40% não tá nem aí. E não é que eles não estão nem aí com os outros e com os pais. Então agora é a hora de aprender isso. Agora é a hora de ensinar o seu filho a se importar com o próximo. Tá? Quantas mães não falam aí? Nossa, quantas alunas, desculpa, eu tenho alunos e tenho pacientes, né? Quantas pacientes eu não tenho que passam por maus bocados lá na escola, que as amigas se juntam, formam um plano mirabolantes para magoar a outra, para tirar a outra, excluir a amiga do grupo. E não estão nem aí. É assustador. E isso é reflexo da falta de carinho que elas não têm em casa. Então não adianta eu falar que juventude é essa. Não. É que pais que estão criando esses adolescentes. Então, eu sempre falo a mesma coisa. Parem de olhar só para o adolescente. Olhem o todo, homeopatia. Olhem o todo. Esses adolescentes são um reflexo do todo. Então, não é que os adolescentes estão assim porque eles estão assim, que eles nasceram assim. Todo mundo nasce. Alguns com empatia e outros não. Mas cabem os pais sensibilizarem essas crianças sobre isso. Tá bom? Antes de entrar no porquê, eu vou dar uma lida aqui nos outros comentários de vocês. A Rê voltou no como ajudá-los. Rê, calma, Rê. Vamos brincar, vamos respirar. Primeiro no porquê, Rê. Não cheguei nem no porquê ainda. Então, antes de como... Lembra? Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Lembra o método POC? P-O-C. C é o como, é a terceira letra. A última coisa que eu tenho que pensar é como. É primeiro o porquê. Por que esses adolescentes estão assim? Então, vamos trabalhar primeiro a ideia do porquê. O pai do meu filho largou eu e ele para morar com outro. O pai agora quer mudar e pediu perdão pro meu filho. Ele disse que não vai perdoar. Achei feio isso do meu filho e falei que tem que perdoar. Sim, pro seu filho é importante isso. E cabe a sua ajuda nesse momento, viu, Dani? Eu fiz um conteúdo desses, acho que ontem, né? Ontem ou antes de ontem. Muito importante essa sua atitude, tá?
Num primeiro momento ele vai falar isso, porque tá doendo nele, tá? Mas ele é um adolescente, né? Deixa eu só subir minha cadeira. Ele precisa dessa ajuda de vocês. E é importante a presença do pai. Exato, a Mary falou. Parece que tem que ser sempre atendido em tudo. Acha que não precisa colaborar, principalmente com a rotina e necessidades. Vamos falar disso. Meu filho... Como é que é? Desculpa. Meu filho diz que não se deve estar perdoando as pessoas. Só se faz uma vez com ele. Eu nunca falei isso. Então trabalhe com ele isso, tá? Trabalhe com ele isso, porque nós somos humanos, né? Ele falou, sim, os adolescentes fazem muito isso, principalmente as meninas. Tá. Então vamos voltar. Então por quê? Porque, Soraya, os adolescentes são menos empáticos, né? Mamãe até, então agora aqui no começo ela falou assim, puxa, minha filha não era assim, mas agora ela tá ficando. E esse depoimento é muito real, isso é muito real, tá? Então, o cérebro na adolescência está se transformando. Então, eles ainda não têm a parte da empatia, vamos falar assim, a parte do cérebro da empatia não está totalmente madura. Então, eles ainda vão desenvolver isso. Por isso que nessa hora é muito importante a gente estar presente, demonstrando e ensinando a empatia. Tá? Então, eles estão aprendendo e o cérebro está amadurecendo nesse momento. Então, primeiro tem essa transformação do cérebro. E segundo, por que eles ficam, né? Eles não eram e agora se tornam mais... não se tornam mais, eles ficam, se importam menos, né? Porque nesse momento da adolescência eles estão se descobrindo. Lembra que eu sempre falo que são muitas transformações, é muita transformação, é corpo, é emocional, é muita coisa para eles aprenderem. Então eles ficam muito focados neles. Ficam olhando muito para eles e esquecem do entorno. Então a gente precisa ir lá, bater na portinha e falar, filho, tem o entorno. Tá? Então, um é que o cérebro está desenvolvendo, e segundo porque ele tem muita coisa para entender e ele acaba focando muito nele. Então, vamos entender primeiro o que está passando ali no coração dele e nas transformações dele, tá? Então, sempre olhar primeiro o porquê, vamos entender porquê. 3. Agora já vai para o entorno. Se o pai é individualista, se a mãe é individualista, não tem como eu esperar diferente do meu filho. Os nossos filhos seguem o nosso modelo. Não o que falamos, o que fazemos. Então não adianta nada eu falar que tem que ser empático e não fazer nada pelo próximo. Não me importar e nem fazer nada pelo próximo. Ele vai seguir meu modelo. Então, 3, né? Esse foi o 3. 4. Se ele não frequenta locais em que as pessoas são empáticas, ele está perdendo a oportunidade de aprender isso. Como assim, Soraya? Um voluntariado. Então, essa semana eu tive um depoimento muito legal de uma adolescente. Enfim, eu trabalho em um local que tem esse trabalho voluntariado e uma adolescente falou assim para mim, tia, como é que ela falou? Eu não aprendi só a dar sopa para as pessoas.
Eu aprendi que um abraço é mais importante do que a sopa. Isso foi um espetáculo para mim. Ela conseguiu se colocar no lugar daquelas pessoas e conseguiu sentir o que aquelas pessoas estavam sentindo. Ela conseguiu entender que eles estavam ali não só em busca daquela comida. Ela conseguiu entender que eles estão ali em busca de um carinho também. E ela conseguiu, como ela conseguiu entender? Se colocando no lugar dos outros. E se ela passar o dia inteiro em casa, ela não vai ter esse aprendizado. Então, o voluntariado é um dos maiores aprendizados pra gente. A gente até pensa que tá ali ajudando os outros. Mas é uma via de mão dupla. Então não tem lugar melhor do que um voluntariado pra gente ensinar o que é empatia para os nossos filhos. Se socializar. Item 5. Então, se o meu filho vai para a escola de manhã e depois ele não se socializa, ele tem pouca oportunidade de interagir com os amigos e saber o que os amigos estão passando sem trocar sentimentos. Se ele fica mais ali no mundo dele, respeitando os temperamentos. Tem gente que vai ter um jeitinho mais quietinho. Mas se ele fica só ali, fazendo as vontades dele, no quarto dele, na cadeira do YouTube, de youtuber dele, jogando o game dele, ele não vai ter inter-relações e não vai aprender com as dores do próximo. E aí ele perde a oportunidade de ter empatia. Então, por exemplo, puxa, meu amigo, a família os pais do meu amigo estão se separando. Estou vendo a dor que meu amigo está passando. Estou compartilhando com ele esse momento. Consigo me colocar no lugar do meu amigo e sentir o que o meu amigo está sentindo. Então, essa socialização é importante nessa fase. Vocês estão quietinhos. E como, Soraya? Como eu posso fazer para o meu filho desenvolver, então, essa empatia? Antes do como, eu quero ler os últimos comentários de vocês. O meu também não quer ajudar em nada, mas quer ter tudo. Isso que conversamos muito com ele. Então é isso, Mariana, era o que a gente estava conversando, né? Então, como eles estão naquela fase do muita coisa para conhecer, de transformação nele mesmo, ele só pensa nele. Mas cabe aos pais, tuc, ali na portinha e falar: filho, vivemos numa casa. Vivemos em grupo. O que se usa, se limpa e o restante se compartilha, por exemplo, em relação aos deveres da casa. E nós que vamos sensibilizando. Porque se a gente deixar que ele continue ali no quarto dele recebendo tudo o que ele quer, ele vai se acostumar a só atender aos desejos dele. Que é o meu reel que acabou de ir pro ar agora, pois às 7, programei para 7. Aí ele só vai querer o que é importante para ele. Porque a gente não sensibilizou o filho na hora que precisava sensibilizar
de que é importante também olhar o entorno, tá? Uma pergunta, eles será sempre assim? Então, Dani, é o que eu falei, o cérebro está desenvolvendo. Então, cabe a gente aí trabalhando nisso. Porque eu não mudei muito desde a adolescência, eu continuo a mesma. Mudei pouco, alguns mudam, ou todos. Sempre é individual. Então, no comecinho da live eu falei assim, tem alguns que nascem já com essa empatia. Então, você vê que tem crianças que já nascem com aquilo e sempre se importam com o outro. E tem alguns que não nascem. Isso é bem do temperamento, é constitucional, é a constituição, é genético, pronto, mais fácil de falar assim. Então, em quem não tem empatia, cabe aos pais desenvolver isso, tá? Então, é uma responsabilidade que a vida nos traz como pais, é desenvolver a empatia nos filhos. Para um mundo melhor, né, gente? Para os relacionamentos melhorarem, para os filhos melhorarem os relacionamentos com os pais e por um mundo melhor. A minha diz que eu dei a estudar, mas quer as coisas também. Como assim, mas quer as coisas também? Minha filha escoteira, onde ela vive muitas experiências positivas, mas ela vive convidando os outros amigos a participarem. Mas os adolescentes não querem essas vivências, nem pais incentivam. Meire, meu marido é escoteiro. É marcante essa experiência, é um espetáculo essa experiência que você está dando oportunidade para sua filha, tá? Então, se a gente for fazer só o que o adolescente quer fazer, ele sempre vai querer ficar em casa. Eu brinco, eu faço assim com meus pacientes, eu falo assim, eu quero ficar aqui em casa, assistindo, como que chama lá o negócio, gente? Dos mangás lá? Esqueci o nome do filminho deles lá, dos mangás. Enfim, eles só querem ficar em casa. Então, cabe aos pais incentivarem. E isso vai ser inesquecível, vai ser uma construção de vida para ela, né? No seu caso é para ela. Quanta coisa enriquecedora ela vai aprender ali. E que pena que os amigos não aceitaram o convite dela. Mas cabe aos pais incentivarem. Você mesmo já escreveu, né? Ele fica muito irritado quando fazemos ele fazer algo para nos ajudar. Mariana, aí é aquela objeção que eu já trouxe aqui no meio da live. Eu já falei que as mães iam falar isso para mim, porque eu já tô acostumada com as mães me falando. Então, se você ficar pensando assim, mas se eu fizer ele vai ficar irritado comigo. E aí, o seu filho vai continuar se importando só com ele. Entendeu? Eu tenho certeza que é difícil. Tanto que eu já trouxe que ia ter esse comentário. Eu tenho certeza que é difícil. E eu tenho certeza que ele vai reclamar. Não todos, né? Mas é importante. E pro relacionamento de vocês. Claro que fica me ligando 4, 5 vezes seguida, então acho que vai tocar ainda mais 2 vezes. Tem uma idade limite para desenvolver a simpatia? Limite? Como assim? Até quando eu tenho que desenvolver? Até quando? Para sempre. Ou será que é tarde demais? Nunca é tarde. Sempre está no seu momento. E esse é o seu momento. Empatia só com as pessoas ou animais também é bom? Com os animais é bom demais. Importantíssimo. São, entre aspas, nossos irmãos mais novos, né?
Porque eu cuido de animais de rua e ele me ajuda muito em tudo, até da comida e nos ferimentos, exatamente. Isso também é empatia. Minha filha tem 11 anos de idade, tem TDAH e TPAC. Não sei o que é TPAC. Ah, tá, vocês estão usando essa nova sigla, né? Não quero ajudar em nada. Paula, eu queria muito que vocês parassem com esses rótulos, gente. Esse negócio. Eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH. E nem por isso eu sou menos empática. Então fujam desses rótulos, né? Empatia a gente tem que desenvolver no filho. Tá bom? Independente do diagnóstico que a acompanha, ela é um indivíduo. E a gente tem que estimular todos os indivíduos a se importarem com o próximo. Isso vai fazer bem para ela, vai fazer bem para o relacionamento de vocês. Eu tenho certeza, gente, que é super difícil, que é desgastante, mas é muito importante porque isso vai se refletir no relacionamento de vocês para sempre, não só no de agora. Tá? Ficou mudo? Ah, será que ficou mudo na hora que tocou? Boa noite. Boa noite, Andina. Bom dia, Graça. Me deixa extremamente triste a grande maioria dos pais não se preocupar com a formação dos valores dos filhos. Minha percepção, Meire, compartilho da sua percepção em muitas situações, tá? Então, é isso aí, é muito importante. Eu quero muito que essa live sirva para sensibilizar exatamente essa questão. Não adianta a gente ficar olhando para essa adolescência e falar, nossa, como elas estão cruéis, como elas estão insensíveis, e pensarem que a questão é só com o adolescente. Não, a questão é com o todo, com o entorno, com a família que cerca essa criança. Porque se ela não desenvolveu a empatia, é porque ela não foi estimulada a isso. Tá? Então, vamos para o final da live, que é o como. Então, a gente já perguntou lá o porquê. Por que que meu adolescente está ficando assim? E eu trouxe aqui vários itens para vocês entenderem e pensarem. E o que fazer e como, que é o restante do método POC, que a gente vai conversar agora. Então, sugestões minhas, né? Lógico, sugestões. Caridade, gente. Caridade. Com certeza, o trabalho voluntário, independente da forma que for, é um dos maiores ensinamentos que a gente tem. Tá? E vamos transformar o mundo em um lugar mais gostoso de se viver. E isso vai se refletir na nossa relação com os nossos filhos. A hora que ele aprende a ter empatia, ele se importa mais também com a família. Tá? Então melhoram todos os relacionamentos. Então, caridade. Segundo, situações do mundo. Não tô falando para assistir, como é que chama lá? Jornal que espreme e sai sangue. Não, sou contra a televisão. Tá? Aqui em casa não se liga a televisão. Só de sábado à noite quando a gente quer assistir algum filminho. Tá? Desfoquei. Mas sim, por exemplo, alguma situação que aconteceu no mundo que é importante, senta, conversa e traz para o filho. Filho, você já parou para pensar no que tais famílias estão passando, o que tais famílias estão vivenciando? Então, trazer essa visão, porque se a gente não falar, às vezes eles não param para pensar. Geralmente eles não param para pensar. E é aí que eu vou desenvolvendo esse sentimento no filho. Então, situações do mundo. 3, conflitos na escola. Então, vamos voltar ali para essa situação do amiguinho. Poxa, filho, como será que o seu amiguinho está se sentindo? Aí ele vai parar para pensar, poxa, é mesmo, mãe. E aí ele se coloca lá no lugar do amiguinho.
E ele vivencia isso, e aí ele vai chegar pro amiguinho de uma outra forma, se importando mais, porque ele parou para pensar na dor do amiguinho. Amiguinho não, né? Do amigo, né? Amiguinho é coisa de criança. E demonstrar, gente. Demonstrar empatia. Então, demonstrar amor pelo seu filho. Porque se ele não se sente amado, se ele não se percebe amado, ele não tem como amar o próximo se ele não sabe o que é esse sentimento. E demonstre empatia pelos outros. Porque o seu modelo vai ser a construção dele. Eu vou ler os últimos comentários. As mães, os filhos não querem ajudar em nada. O meu, ele faz tudo o que eu peço. Até eu doente, faz serviço em casa. Acho engraçado as mães. Dani falou isso. A Rosa falou assim, quais são os dias de live? Puxa vida, caiu a conexão, né, gente? Espero que tenha voltado. As lives, obrigada, Rosa. As lives são de segunda e quinta. Então, quinta-feira passada, por sinal, eu comecei a testar um outro tipo de live. E eu gostei bastante. Então, deixa eu só pegar o nome aqui, que eu esqueci o nome da série que eu coloquei de quinta-feira. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Bom, eu vou falando enquanto isso. Então, a minha ideia é que alguém participe, acolhimento com escuta. Então, de quinta-feira, meu novo formato de quinta-feira é acolhimento com escuta. Então, eu quero ouvir vocês falando comigo aqui ao vivo. Então, quem quiser participar já vai se organizando aí quinta-feira. Ai, quinta-feira é feriado. Bom, eu aviso vocês, mas a ideia é sempre segunda-feira e quinta-feira. E a de quinta-feira é com alguém que queira participar comigo ao vivo sobre os temas que a gente está conversando aqui hoje, tá? Tenho gêmeos de 15, está difícil. Rosa, meu pai é gêmeo também. Gêmeo é brincadeira, gêmeo. Mariana falou, muito bom te ouvir, porque às vezes achamos que é só com os nossos. A ideia aqui, Mariana, é exatamente isso. Uma ir compartilhando com a outra as situações, porque aí você vai vendo, puxa, não é só comigo, né? A gente vai vendo que com as outras mães também acontece. E que vemos que faz parte da adolescência. Obrigado por nos ajudar. Obrigada, Mariana, por estar aqui. Bri. Tem uma menina de 12, ela não gosta de estudar, não me ajuda nas atividades da casa, não tem empatia, só sabe pedir e pedir. Espero que com as lives eu consiga te ajudando nessas construções. Será que meu filho é diferente? Ele não me pede nada. A calça da escola estava velha, aí eu disse que ia comprar outra, ele disse que não precisava, ele realmente não me pede nada. Fico com pena e compro. Ele até dá o dinheiro dele do cofre quando preciso para comprar comida em casa. Muito bom, que legal, muito bem. Gente, então é isso. A ideia da live de hoje é exatamente essa: sensibilizá-las de que algumas crianças nascem com essa empatia por natureza, mas quase metade delas não vem com essa empatia. Então, cabe aos pais estimular. Então, não adianta depois vocês, né, vocês olharem para a juventude e falar, nossa, olha o que aconteceu com esses jovens. Não. Esses jovens que não estão tendo empatia pelo próximo, eles são só reflexo do modelo que eles têm em casa. Tá? Então façam uma boa construção aí na casa de vocês, porque isso vai se refletir no seu relacionamento com o seu filho, de agora e para sempre.
e para um mundo melhor, com certeza. Muito obrigada por estarem aqui comigo até agora. Um grande beijo. Deixa eu só ver aqui esse último comentário. O meu também é assim, a Luísa falou. Muito bom. Meu nome é Rosane, amei a live. Já me ajudou muito. Obrigada, Rô. Beijos. Então, e para quem é novo aqui, tem Reel todo dia, mesmo sábado e domingo, e 2 lives por semana, segunda e quinta-feira. E se você quiser que eu produza algum conteúdo, me manda um direct falando: Soraya, eu tenho um filho ou tenho uma filha de tantos anos e tô passando por isso. Faz um resuminho, que aí eu produzo conteúdo para vocês, tá bom? Beijos! Até mais! Obrigada, gente. Obrigada.